Grupo Educacional Filadélfia apresenta Curso de Consultor Óptico. Lentes e tratamentos, aula 3. Tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre os principais tratamentos aos quais as lentes oftálmicas são submetidas. Eu falei para vocês na aula sobre os materiais das lentes que eu gosto de fazer uma analogia sobre uma casa em relação aos materiais que uma casa pode ser feita. Quando eu falo sobre tratamentos, eu também gosto de fazer uma analogia usando o mesmo conceito. Uma casa que nós tivermos feito de tijolos, por exemplo, nós podemos revestir esses tijolos com cimento, depois podemos passar uma massa corrida, depois podemos passar uma tinta, uma textura. Então vejam só que essas mesmas coisas eu poderia colocar também em uma casa que foram feitas as suas paredes de gesso. Poderia colocar o cimento, colocar uma textura, uma tinta. Da mesma forma são as lentes. Independente do tipo de material no qual elas foram feitas, elas podem receber também tratamentos diferentes, tratamentos variados, para que a qualidade de visão do usuário ela seja melhorada. Então, vamos ver quais são os principais tratamentos que as lentes podem receber. O principal tratamento, vamos dizer, que seja esse, é o que nós chamamos de antirreflexo. O antirreflexo, ele é um tratamento no qual as lentes são submetidas para poder eliminar reflexos indesejáveis. Afinal de contas, o nome do tratamento é antirreflexo, então nada mais justo do que ele eliminar os reflexos. Então, uma das vantagens que o antirreflexo traz para o usuário, nós podemos dizer que é uma vantagem estética. Porque quando uma pessoa que usa óculos está com os seus óculos, está falando com alguém, nós gostamos de, quando nós estamos interagindo com a outra pessoa, nós gostamos de olhar nos olhos das pessoas. E uma lente que não tem antirreflexo, todo o reflexo que essa lente produz, ela atrapalha que os olhos sejam vistos. Muitas pessoas também têm os olhos verdes, olhos azuis, poderíamos dizer que são olhos bonitos, né? E acabam ficando escondidos atrás de um par de lentes que não deixam essa beleza toda transparecer. Então, o antirreflexo ele pode trazer esta vantagem que nós dizemos que é uma vantagem estética. O antirreflexo ele pode ser utilizado em qualquer material de lentes, seja ele cristal, se nós tivéssemos uma lente de cristal, pode ser feito, pode ser nas lentes orgânicas, policarbonato, Trivex, ou as lentes que também possuem um tratamento que nós veremos a seguir, que é o tratamento fotossensível. As lentes que recebem o tratamento antirreflexo, elas têm entre outras propriedades, ela tem uma camada que é chamada de camada hidrofóbica. Então essa camada ela tem o objetivo é de repelir gotículas de água. Se você pegar uma lente que tem antirreflexo e uma que não tem antirreflexo e você molhar essas duas lentes, você vai verificar que a lente que não tem antirreflexo, a água ficou espalhada sobre a superfície, ou seja, ela se molha. A outra lente que tem o antirreflexo, você vai observar que a água ela escorre, ou seja, forma algumas gotículas, e isso se dá devido ao fato dessa lente ter esta camada hidrofóbica. Então, essa camada ela é aplicada por último, acima de todas as camadas. Eu coloquei para vocês uma foto aqui, que vocês podem verificar, uma lente que tem várias camadas de antirreflexo, tem antirrisco nessas superfícies, e nós temos também a camada que é a camada hidrofóbica. Observem que as lentes, ou seja, as lentes que recebem o tratamento antirreflexo, existem antirreflexos
com várias propostas diferentes. Então, alguns antirreflexos têm menos camadas, outros têm mais camadas, com camadas diferenciadas, de acordo com o propósito que esse tratamento tem. Então, nós vamos ver que, de acordo com a quantidade e o tipo das camadas, o tipo de material que foi empregado neste tratamento antirreflexo, é que nós vamos ver se esse antirreflexo tem uma qualidade melhor ou tem uma qualidade inferior. É claro que vale a pena ressaltar que alguns tratamentos eles têm propósitos específicos. E alguns, e neste caso, nós não podemos comparar ele, já que ele tem um propósito específico, não podemos nem comparar com outro que não tem aquele mesmo propósito. E aí nós vamos ver o seguinte, que um outro tratamento que as lentes têm é o tratamento de coloração. Então, uma lente que recebeu coloração, ela pode também receber o antirreflexo. É claro, tem algumas ações que terão que ser seguidas para que se faça o antirreflexo nessa lente, coisas que o laboratório vai orientar o consultor, que o laboratório vai providenciar para que isso aconteça. Mas a coloração, ela se dá quando uma lente não mineral, ela obtém coloração através da imersão em materiais específicos, em corantes específicos, para que ela venha a ser uma lente colorida. Por que uma lente não mineral? Porque as lentes minerais, as lentes de cristal, elas quando são fabricadas, quando o cristal ele é feito, ela já, na sua composição, ela já recebe o material que vai determinar qual é a cor que esta lente terá. Então, as lentes orgânicas, as lentes Trivex e as lentes policarbonato, elas podem ser coloridas. Quais são as vantagens de uma lente colorida? A lente colorida ela serve como um filtro para a claridade e acaba reduzindo o ofuscamento. E, é claro, com isso acaba melhorando a qualidade visual. Então, a coloração ela é feita para que o usuário tenha aí um maior conforto. E esta coloração ela não se destina especificamente para lentes de óculos solares. Você pode ter uma lente um óculos que não é específico para sol, ou seja, uma lente com uma graduação específica para chegar para longe, para perto, qual seja a necessidade, e você pode pegar essa lente e também colocar nessa lente coloração, ou seja, essa lente pode ser tingida, pode ser colorida de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade do usuário, ou até também com a necessidade que ele tenha. E nós vemos também as lentes fotossensíveis, ou seja, o tratamento fotossensível. A palavra fotossensível, ela significa sensibilidade à luz, ou seja, as lentes que são submetidas a este tratamento são aquelas lentes que elas, quando estão na presença de uma determinada claridade, ou seja, alguma fonte de luz que emita raios ultravioleta, elas vão se escurecer. Então, os raios ultravioletas acabam ativando este tratamento, o tratamento fotossensível, e essa lente se escurece. Quando essa lente ela sai dessa exposição, ela vai para um lugar onde não está exposta a esse tipo de luz, esse tipo de luminosidade, elas acabam voltando à sua coloração normal, ou seja, voltam a ficar incolores. Existem, é claro, tratamentos também fotossensíveis, com nomes específicos, com qualidades específicas, onde a velocidade de escurecimento e a velocidade de clareamento são diferentes, o que vai determinar a qualidade desta lente, desse tratamento. Então, toda vez que você expõe uma lente fotossensível à luz solar, ou uma luz que esteja emitindo radiação ultravioleta, a lente fotossensível, por quê? Fotossensível significa sensibilidade à luz. Tá certo? Então, esses são os principais tratamentos aos quais as lentes são submetidas atualmente. Essa foi nossa aula sobre os tratamentos das lentes. Um abraço e até mais.